que texto pregar. Meu coração se inclinou para Marcos, capítulo de número 5, mas Deus me trouxe para cá. Eu preciso falar algo para alguém aqui nessa noite. Eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para os nossos corações. Atos, capítulo de número 27, versículo de número 22, que diz assim: mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio, porque esta mesma noite o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temais, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu. Repita comigo: Deus te deu. Com mais força: Deus te deu. Todos, isso de novo, todos quantos navegam contigo. Glória a Deus. Portanto, ó Senhor, estende bom ânimo, porque creio em Deus que há de acontecer assim como a mim me foi dito, e contudo é necessário irmos dar numa ilha. Você se assenta, por gentileza, aplaudindo ao nome do Senhor, amém? Isso, aplauda ao nome de Jesus, você que pode. Glória a Deus. Irmãos, esse texto aqui é muito conhecido e muito pregado, muito citado. Eu não quero enfadá-los, quero ser bem objetivo, bem sucinto nas minhas palavras, mas eu preciso liberar uma palavra de Deus para nós que aqui estamos. É bem verdade que o autor deste livro aqui chama-se Lucas. Lucas será o escritor que tem o tema, o seu nome, que é o Evangelho de Jesus segundo Lucas escreve, e o mesmo Lucas será o autor de Atos dos Apóstolos, também conhecido como Atos do Espírito Santo. E Lucas escrevendo, de certo, ele não é um discípulo direto de Jesus, só que Lucas vai conhecer o que os feitos de Jesus escreveu, e dentro desse período aqui de Atos, Lucas ele escreve, e ao texto que tem o seu nome relata que Lucas procura com minuciosidade de detalhes relatar acerca de Jesus e relatar acerca de Atos dos Apóstolos. Dentro do livro de Atos, ele fala do excelentíssimo Teófilo. Teófilo, a quem diga que era um patrocinador, alguém que dava condição a Lucas para fazer as suas viagens e pesquisar acerca de Cristo. Mas Lucas escreve sendo ele também um discípulo direto de Paulo. Sendo ele discípulo direto de Paulo, ele estará embutido nas viagens missionárias de Paulo. E o mesmo Lucas escreverá acerca da igreja, do crescimento da igreja, e você já conhece o texto. E é bem verdade que o autor, ou personagem, melhor dizendo, dessa história é Paulo. E Paulo nós conhecemos e sabemos que era aquele que vai ser perseguidor da igreja. Ele vai perseguir os crentes, ele vai ir atrás dos crentes, ele recebe cartas para poder perseguir aos crentes, matar os crentes, e o mesmo Paulo consentirá com a morte de Estevão. E quem era Estevão? O primeiro diácono da igreja. O mesmo Estevão, ponto a ser apedrejado, Paulo está no meio, e diz o texto que ele consente com a morte dele. Consentir é ser conivente. Então Paulo tem no seu currículo como alguém que perseguia, como alguém que maltratava, como alguém que era conhecido como um tirano. E a Bíblia diz agora que ele pega uma carta e vai a caminho de Damasco. E qual é o objetivo? Ir até Damasco perseguir os crentes, ir até Damasco pegar algumas pessoas e levar para maltratar, e levar para agredir,
e levar para trazer torturas. Só que o texto diz que no meio do caminho ele vai ter um encontro com Jesus de Nazaré. No meio do caminho uma luz vai resplandecer, e quando Paulo ver aquela luz, diz o texto que ele cai por terra. Paulo não cairá do cavalo, Paulo cai por terra, e caindo por terra há uma voz que ecoa a Jessé dizendo: Paulo, por que tu me persegues? E diz Paulo, diz o texto que Paulo diz: quem és tu, Senhor? Ele diz: eu sou Cristo a quem tu persegue. Aqui lá vai, Paulo não está perseguindo, ou melhor, no modo literal, Paulo está perseguindo os crentes. No modo literal, Paulo está perseguindo os servos de Deus. No modo literal, Paulo está perseguindo quem ora, quem busca, quem clama. Só que quando a voz se revela para ele, a voz é bem direta em dizer: eu sou o Cristo a quem tu persegue. Pera lá, então quem Paulo estava perseguindo no modo, aleluia, visionário, na visão dele era o crente, mas na visão do céu era o próprio Deus. Até porque o mesmo Paulo escreve a primeira carta aos Coríntios dizendo que Cristo é o cabeça da igreja. Então Jesus está dizendo para Paulo: Paulo, quando tu se levantou não foi contra Pedro, quando tu se levantou não foi contra os apóstolos, quando você se levantou não foi contra os missionários, quando você se levantou contra o Deus vivo. E eu já quero liberar uma palavra e abrir um parêntese para alguém. Fica tranquilo, se alguém se levantou contra você, eu vou melhorar. Fica tranquilo, se o inimigo veio contra você, contra a tua casa, contra a tua família, Deus está dizendo: ele não está se levantando contra você, mas ele está se levantando contra aquele que pode e aquele que é. E o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que ele é Jeová Sabaote, o general. Alguém levantou a mão, eu vou de novo. Deus está dizendo o que diz no livro de Jeremias capítulo 1:19: e pelejarão contra ti, mas não prevalecerão, porque Deus é contigo. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Pode cair 1000 ao teu lado, 10.000 à direita, mas a tua casa você não será. Tem alguém para dar glória? Eu vim pregar para alguém nessa mini vigília que está sofrendo afronta, que está sendo perseguido. Fica tranquilo, porque Deus me trouxe aqui para dizer: eu vou me levantar nessa guerra, eu vou comprar. Não levanta, manda, abre a boca para adorar. Eu não sei que você saiu de casa para vir adorar a Deus, mas uma coisa é certa: você não perdeu tempo, você está no lugar certo, você está no lugar certo. E Deus está dizendo: eu não preciso de muito para fazer. Um pouco na mão de Deus é o suficiente para. Não, eu me arrepiei. Eu vim profetizar que um pouco na mão de Deus, te remasse, quebre a fá, te promanuncianda. Um pouco na mão de Deus é o suficiente. Deus não precisa de muito. Gabriel, é heresia, não é Bíblia. Mulher, declara-me o que é que tu tens. A tua serva não tem nada senão uma botija de azeite. Ela diz para o profeta. Aí ele diz: então vai lá, pega vasos emprestados, não poucos, pega muito, mas espera lá, o que tem na casa dela é uma pequena botija de azeite. Os discípulos certa feita se apresentam dizendo: Senhor, é muita gente, despede para ir embora. Não, dai-lhes voz de comer. Aí Jesus diz: me declara o que é que tu tem. Nós temos 5 pães e 2 pães. É o que eu preciso para fazer. Levanta a mão que eu vou profetizar. Eita, eu não sei se tu vem com fé, mas o céu está dizendo: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome, guardaste a palavra, e Deus vai dar livramento para a tua casa. E Deus, eita Jesus, Remai de Orevassa, me ajuda a pregar, porque eu acredito que aonde tem 2 ou mais no nome dele, ele está presente. Jessé, tem gente que é movida à quantidade, mas o céu trabalha na qualidade da adoração. Cadê os vasos que vem adorar? Cada glória que tu dá aqui é um demônio que cai.
no teu glória e faz o barulho que o diabo não gosta. A Bíblia fala que quando Paulo tem um encontro com Jesus, ele vai ficar por 3 dias na casa de Judas, na rua chamada Direita, e Deus agora levanta um profeta da atualidade dizendo: olha, eu preciso que você vá na rua chamada Direita, na casa de Judas, e lá dentro daquela casa você vai ungir alguém como profeta, você vai ungir esse camarada. Aí Deus revela, ou Jesus revela para Ananias o seu nome: Saulo de Tarso está lá. Ananias, quando ouve, treme, e ele, certa feita no seu coração, entende que quem está lá não é nada mais, nada menos do que o perseguidor da igreja. Só que Deus vai revelar para ele o que Ananias não sabia: o que? Vai, porque esse é para mim. Vaso, não, você não entendeu, vai, porque esse é para mim vaso. Na visão ótica de Ananias não prestava, na visão ótica de Ananias não servia, mas para Deus era vaso escolhido. Eu vou melhorar. De repente alguém olhou para a tua vida, para a tua casa e disse: não tem jeito, mas a última palavra na tua casa quem dá é Deus. Eu vou de novo. A última palavra na tua casa quem libera é Deus. Então fica tranquilo, por quê? Porque ninguém pode mudar o decreto que Deus já decretou sobre a tua casa. Levanta a mão que eu vou profetizar. Alguém aqui vai gritar Jessé dizendo o que Josué disse: eu e a minha casa. Não tem glória a Deus aí? Só você que veio para mim em vigília. Deus te trouxe nesse sábado para dizer: o sono pode até durar uma noite, mas a alegria virá pela manhã. Tem milagre chegando, tem milagre chegando. Na visão de Ananias não prestava, mas para Deus é vaso escolhido. Então não há como alterar o decreto de Deus. Ou seja, não importa o que dizem ao teu respeito, o que importa é que Deus já decretou. Não, Deus não fala, Deus decreta. E decreto que é decreto não pode ser voltado atrás. Por isso que ele diz que ele não é homem para que minta. E não vou de novo. É por isso que ele diz: eu não sou homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Eu vou melhorar. De repente você ouviu Deus dizer: eu vou salvar a sua casa. O tempo passou e nada aconteceu, mas Deus me trouxe aqui para dizer: o que eu prometi, eu velo com a minha palavra. O milagre vai. Pelo amor de Deus, aumenta o nível da adoração, porque cada vez que tu adorar aqui, tem livramento na tua casa. Eu creio no Deus do livramento. Enquanto a igreja estava na casa de Maria, o anjo desceu na prisenda, tirou Pedro de lá. O que Deus está dizendo é: enquanto alguém ora aqui, eu visito lá. Enquanto tu dá glória aqui, eu quebro lá. Quem pode adorar? Um minuto de glória, um minuto de glória. Enche essa casa de glória. Eu vim profetizar para quem tem glória para liberar. O milagre vai chegar, vai chegar. Perceba que Paulo, após ter um encontro com Cristo, a Bíblia diz que ele começa a sua chamada, como já foi bem citado pelo nosso pastor acerca de Paulo e Silas. E no decorrer do caminho, eu não vou me alongar muito, no decorrer do caminho, Paulo vai ter que se apresentar a César. E o texto diz que era necessário ele ser apresentado a César. Isso era a vontade de Deus. Paulo então passa por vários governadores até apelar para César. E apelando para César lhe será consentido. Só que quando ele está indo a caminho de Roma, ele percebe que
no meio do caminho, a navegação não seria boa. Paulo tem o discernimento de entender que no meio do caminho teria prejudicações, mas o mesmo Paulo vai ouvir de Deus que Deus entregou nas mãos dele 266 homens. Deus entregou na mão de Paulo 266 homens. Ou seja, Paulo está no navio, e segundo a história diz que os homens que lá estão são levianos, são homens de má índole, porém todos estavam nas mãos de Paulo. Aqui está o que da questão. Por quê? Porque Paulo entende que era necessário ele chegar a Roma, porém ele tem a responsabilidade de trazer com ele quem Deus entregou nas mãos. Eu vou de novo, porque a responsabilidade da sua casa não é do pastor, a responsabilidade da sua família não é do pastor, a responsabilidade da tua casa é tua. É por isso que Deus se revela ao profeta Ezequiel e diz para ele: Ezequiel, poderão reviver os ossos? Ezequiel diz: Senhor, tu sabes. Então profetiza. Perceba, quem ia fazer o reboliço é Deus, mas quem tinha que abrir a boca é Ezequiel. O que Deus está dizendo é: o reboliço quem faz sou eu, mas quem abre a boca na tua casa é você. Levanta, manda, porque nessa mini vigília o céu te trouxe aqui para dizer: eu vou revestir você de poder, para quando tu chegar em casa, você vai botar a mão no filho, você vai botar a mão na filha, você vai botar a mão no marido, você vai botar a mão na esposa e vai dizer: a minha casa é de Deus, meu casamento é de Deus, meu ministério é de Deus. Enquanto você profetiza, Deus vai fazer o reboliço. Então Deus dá para Paulo 266 pessoas. Ele tem a responsabilidade de conduzir o povo. Ele diz: o Deus de quem eu sou e a quem eu sirvo esteve comigo. E ele disse: Paulo, não temas, importa que seja tu apresentado a César. Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo está dentro de um barco, tinha alguém que estava pilotando, mas a responsabilidade das pessoas não era do piloto, era de Paulo. Entendeu porque você não pode parar? Eu vou de novo. Entendeu porque você não pode desistir? Porque tem alguém que depende da tua oração, tem alguém que depende do teu joelho, tem alguém que depende do teu clamor. Deus não preparou essa mini vigília à toa. Deus preparou esta mini vigília para dizer para alguém: o teu joelho mexe com Deus, a tua oração movimenta o céu. Então, pelo amor de Deus, levanta a tua manda e confunda teu inimigo hoje, porque tu nem queria estar aqui, mas o Espírito Santo te carregou para cá, para Betesda, para dizer: eu estou contigo no barco, eu estou aqui, Maia, eu estou sentindo Deus aqui. Aumenta o nível da adoração, vai, porque Satanás achou que a mini vigília não ia acontecer, mas os planos do diabo foram frustrados, porque Deus, quem pode adorar, Deus desceu nessa casa para dizer: eu estou no barco. Quem tem glória da glória, quem tem glória da glória, quem tem cremaia, decalamassúria, uramandocomanacandalaça. Eu sinto Deus aqui, eu sinto a presença de Deus. Você não vai parar, tu não está autorizado a pular
Você não está autorizado a pular do barco. A vontade é desistir, mas Deus fala, continua. Derrevai de orevácia. Depromanúcia, eu sinto Deus aqui. Derremai de orevácia, quebre a fato. Alguém aqui disse, eu não aguento mais, mas o céu está dizendo, vai. Continua remando, porque tu vai chegar. Não, eu senti Deus aqui. Tu vai chegar. Eu vim pregar para uma igreja viva. Eu vim pregar para quem deixou os afazeres, pastor, dentro de casa e entendeu. Eu preciso buscar lenha. Eu preciso buscar lenha. Quem vem buscar lenha, vai. Quem vem buscar lenha, quem vem mais. Deproma na câmara, uramando como núcia. Eu estou sentindo Jesus aqui. Preciso falar isso aqui para alguém. Evangelho de Jesus segundo Marcos escreveu, capítulo de número 6, versículo 45, diz que Jesus obriga os discípulos a entrarem no barco. Marcos usa a expressão Jesus obrigou. Se Jesus obriga é porque eles não queriam ir. Porque no capítulo 4 do mesmo Evangelho de Marcos diz o seguinte, que Jesus está com eles no barco. E que no meio do caminho se levanta uma tempestade. Espera lá, Jesus está lá, mas teve tempestade. Calai de orevas. Jesus está no barco, mas o vento soprou. Decalamassúria. Jesus está no barco, mas eles quase morreram, mas Jesus está lá. Então o fato de Jesus estar no teu barco não te ausentará de ventos. Eu vou de novo. O fato de Jesus estar no teu barco não vai te ausentar de problemas. Jesus está lá, mas teve vento. Jesus está lá, mas teve tempestade. Aí o que o texto diz? Eles gritam. Jesus acorda, aquieta a tempestade, acalma o mar e segue grande bonança. O capítulo de número 6 de Marcos escreve que Jesus vai obrigar eles a entrarem no barco. Eu entendi por que Jesus obriga. É porque eles não queriam ir. Por quê? Porque lembraram do capítulo 4, Gessé. E a questão da mente deles é a seguinte: se no capítulo 4 Jesus estava com a gente, o vento soprou, imagine agora sem ele. Eu não vou entrar. E Jesus diz, entra para poder chegar. Aí sabe o que Deus falou comigo? Não tem como viver o novo preso ao... Vou de novo. Não tem como viver o novo preso ao passado. Para chegar do outro lado tem que entrar e encarar o medo. O que Deus está dizendo é: você está proibido de largar o remo, você está proibido de pular do barco, você está proibido de abandonar tudo, porque quem te chamou garante. Eles entram no barco. O texto diz que Jesus vai despedir a multidão, subir ao monte para orar. Versículo 48 do capítulo 6. Vendo-os que estavam fatigados a remar, porque o vento lhes era contrário. Pega isso aqui, gente. Capítulo 4 é o mesmo mar. Capítulo 4 é o mesmo vento. Soprou e o que eles estão fazendo? Gritando. Capítulo 6, o mesmo mar, o mesmo vento, o que eles estão fazendo? Sabe o que Deus está dizendo aqui? Quando você confia, você sobe de nível. A minha mente bugou. Calma aí, capítulo 4, o vento soprou, estão gritando. Mas capítulo 6 é o mesmo vento, o mesmo mar. O que eles fazem? Remam. O texto diz: estavam fatigados, mas estavam remando. Vou de novo. Estão cansados, mas estão remando. Estão desanimados, mas estão na mira e vigília. Estão na guerra, mas estão na mira e vigília. E Deus está dizendo: evangelho não é para quem canta, evangelho não é para quem prega, evangelho é para quem resiste. Tem resistência de Deus, tem resistência. Eu estou sentindo Deus aqui. Eu não vim pregar para banco, eu vim pregar para alguém que estava querendo parar. E Deus está dizendo: eu estou te dando resistência. Eu estou te dando resistência.
Por isso que o livro de Tiago diz: sujeite a Deus, resista ao, e Ele fugirá de vós. Evangelho não é para quem canta muito, quem prega muito. Evangelho é para quem resiste. Tinha gente melhor do que a gente para estar aqui, Jessé. Decalamassúria. Tinha gente mais capacitada do que nós para estar aqui, não estamos. Sabe por quê? Porque Deus te separou e disse: eu estou te dando resistência, eu estou te dando resiliência. A tempestade do passado não te para mais. Se fosse no passado tu já tinha largado, mas Deus está dizendo: você subiu de nível, e quem sobe de nível não tem tempo para descer. Levanta a tua mão que eu vou profetizar. Deus está te dando resistência. Essa mini vigília aqui é de resistência. Calamarachanda, Tepromanunciando Rebre Afá, Calamassúria, Terremai de Oremitria. Tem tempo que a gente quer largar, tem momento que a gente quer abandonar. Só que Deus está dizendo: alguém depende de você. Eu entreguei as pessoas do barco nas tuas mãos. Eu vou melhorar. A tua casa depende de você. O teu filho depende de você. A tua filha depende de você. A tua mãe depende de você. O teu pai depende de você. Teu casamento depende de você. Então, pelo amor de Deus, está difícil, grita por ele, mas não larga o rei. Está cansada, continua remando, porque o texto diz que enquanto eles estavam cansados, Jesus chegou andando sobre as águas. O que Deus está dizendo é: o que é problema para você está debaixo dos pés de Jesus. Levanta a mão e abre a boca para adorar só Deus. Recebe a notícia que Deus entregou nas mãos dele. Ele diz para eles: olha, a nossa navegação vai ser meio incomodada por um vento, mas fiquem tranquilos, ninguém que está aqui no barco se perderá. Isso aqui mexeu comigo, porque lá na frente ele diz o seguinte: olha, alguns homens estão preparados para pegar o bote, lançar e cair nele. Paulo diz: se sair do barco vai morrer, mas se ficar, mas espera lá, o barco vai quebrar. Mas Paulo está dizendo: o barco quebra, mas você não morre. Não vou de novo. O barco vai até quebrar, mas você não vai morrer. Decalamassúria. O barco vai até naufragar, mas você não morre. O que Deus está dizendo é: eu vou deixar a tempestade vir, mas você não vai morrer. A tua casa não vai morrer, não. Pelo amor de Deus, levanta a tua mão e faz o barulho que o diabo não gosta. Quebrar o barco, mas ninguém morre. Só que Paulo libera, dizendo o seguinte: é necessário pararmos em Malta. Deus quebra o barco para você parar em Malta. Deus quebra barco para você parar em Malta. Ou seja, Deus trouxe sofrimento por causa de um propósito. Entendeu por que você está sofrendo? É por causa do propósito dele. Uramaia, Calamassúria. Jesus sofreu. E qual foi o sofrimento dele? Foi tanto que o texto diz que ele soa tanto, agonia tanto, o coração bombeia tanto sangue, que sai sangue pelo suor. Onde nós fomos aqui, teve gota de sangue. Evangelho de Lucas que fala sobre isso. Então Jesus entra numa agonia, num sofrimento tão grande, ao ponto de suar gota de sangue. Mas tudo por causa de um propósito. Entendeu que essa luta não é em vão? Entendeu que essa prova não é em vão? Tem um propósito. Todo naufrágio é acompanhado de propósito. Só que o que é da questão não é o barco que quebrou. O que é da questão é que o barco quebrou, mas ninguém morreu. Você já era para ter morrido há muito tempo, mas sabe por que não morreu? Porque você está sobre uma palavra.
Vou de novo. Tem gente que não suportaria o que você tem suportado. Tem gente que não aguentaria o que você tem aguentado. E Deus está dizendo: é porque você está debaixo de uma palavra. E olha o texto. Quando o barco quebra, eles param em Malta. O texto diz que o barco quebra, eles saem do barco. E após sair do barco, eles param numa ilha. Parando nessa ilha, Paulo tem a responsabilidade de que aquecer os seus irmãos. Porque, desculpa gente, quem tem lenha para queimar não coloca no fogo para ele sozinho. Quem tem lenha para queimar aquece quem precisa ser aquecido. É por isso que eu, Gabriel, quando entro em qualquer igreja, seja ela grande, pequena, qualquer lugar, eu entrego tudo no altar. Porque eu sei que quando eu estou aqui buscando lenha, Deus está visitando a minha casa. Eu sei que quando eu estou aqui abrindo a boca para adorar, Deus visita a minha casa lá. É por isso que Paulo diz: eu preciso buscar graveto para aquecer os meus irmãos. Perceba, Paulo está preocupado com o fogo manter aceso. Ah não, eu vou de novo. Porque eu não saio de casa para vir uma mini vigília para sair daqui apagado. Eu saí de casa para buscar lenha e manter o fogo. Você levanta a mão. Levanta a mão, por favor. Porque só quem vem buscar lenha sabe o quanto o fogo é importante. Sabe por que o fogo precisa manter aceso? Para a víbora sair. O fogo precisa estar aceso porque o fogo revela a víbora. Olha o texto, quando ele cata graveto, a víbora morde a mão dele. Paulo vai sacudi-la. Só que o texto diz que os bárbaros estão olhando. E diz: vai inchar, vai cair, vai parar, daqui a pouco morre. Eu vou de novo. De repente alguns bárbaros estão olhando para você. Você veio aqui nesta mini vigília catar lenha. A víbora até te feriu antes de você chegar aqui. A víbora até mandou mensagem antes de você. Vou descer isso aqui. A víbora de repente te mandou palavra, falou alguma coisa que te feriu. E eles estão olhando dizendo: vai cair, vai parar, vai inchar. Só que Deus está dizendo: ei, quem está debaixo da palavra não para por causa de víbora. A víbora mordeu. Joga no fogo, joga no fogo, joga. Meu Deus. Olha o texto e eu encerro agora. Ele é mordido. Isso aqui é lindo, gente. Ele é mordido pela víbora. Joga ela no fogo. E logo depois Públio vai chamá-lo para ir até a sua casa, porque o seu pai estava enfermo. E o texto diz: e Paulo, orando por imposição de mãos, espera lá, a mão que estava ferida foi a mão que Deus usou para curar alguém. Eu vou de novo. A mão que estava ferida, Jessé, foi a mesma mão que Deus usou para curar o pai de Públio. O que Deus está dizendo é: essa ferida que foi causada em você vai servir para curar alguém. Vai servir de testemunho para alguém. Levanta, se coloca de pé. Se coloca de pé, por gentileza. O que Deus está dizendo é: eu te trouxe nessa mini vigília para dizer, mesmo que a víbora tenha te ferido, eu vou usar da tua ferida para ser testemunho para alguém, para levar. Meu Deus do céu, decalamassúria, isso, sobe comigo. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Só quem veio buscar lenha, só quem veio buscar lenha. Um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto de glória, um minuto
de glória. Há uma glória de Deus que vai tomar essa casa. A víbora não vai te matar. A viboreta, ele é manacandarace, o ramando pro manacando rebiafa. Eu sinto a presença de Jesus aqui. Há uma glória de Deus que tomou essa casa agora. Cadê os vasos do mistério? Cadê os vasos do glória? Cadê os vasos do profeta? Abre a boca, profeta. Abre a boca e deixa. Derremaia. Decalamassuri de proma na cama. O Espírito Santo de Deus está aqui. O Espírito Santo de Deus está aqui. Feche os olhos. Calamassuri de proma na candarábia. De proma na canto rebriafa. Debaraçando rebria. Dubria candaraçúria. Decalamassúria. Coloca a mão no coração dela. Derremai remite até. De promanacandarassandarábia. Decalamassúria. Há uma graça de Deus que desce na tua cabeça hoje. E o meu Senhor está falando comigo. Diga para ela que eu não trouxe ela nesta mini vigília em Wanda. Diga para ela que eu estou revestindo ela. Decalamando promanassando rebriafa. Ele é manacandarábia. Diga